Vamos dar início, então, de imediato, à apresentação da Daniela sobre inovação e sustentabilidade para pequenas e médias empresas. Então, a Daniela, do SEBRAE, pode iniciar a apresentação. Vinte minutos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao Senjo o convite. É um prazer estar aqui com colegas que eu já não encontrava há algum tempo. Encontrei vários parceiros aí de projetos antigos. Eu queria falar um pouco com vocês, então, desse desafio aí da inovação e da sustentabilidade para pequenas empresas, que, pelo que vocês viram no painel anterior, é um pouquinho do que acontece, do que cada um dos colegas trouxeram no outro painel, né? Começando ali pelo Ricardo com relação à liderança, passando ali pelo desenvolvimento de prestadores de serviços, né? A questão da mobilidade, enfim, os desafios que a gente tem também são os mesmos para os pequenos negócios, né? Então, como é que o SEBRAE atua junto aos pequenos negócios nessa questão da inovação e da inovação com ênfase na sustentabilidade, né? Primeiramente, o SEBRAE ele fortalece o seu posicionamento, incluindo na sua missão e na sua visão a temática da sustentabilidade, né? Com o objetivo, então, de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. E, por entender que isso é muito importante e também isso é um enorme desafio, em 2010, o SEBRAE optou por instituir um centro de referência no assunto para pequenos negócios. Então, esse centro ele fica em Cuiabá, no Mato Grosso, né? E ele é responsável, então, por gerar conhecimento sobre e para os pequenos negócios no que diz respeito à sustentabilidade. E isso, para nós, foi muito importante, porque isso gerou, para quem atende os clientes, as pequenas empresas, um ponto focal, onde a gente pode concentrar as nossas demandas, que são demandas das pequenas empresas, e também levar para os pequenos negócios as inovações, as tendências, para que isso possa retroalimentar o seu processo de inovação, né? E, então, como é que a gente trabalha para atender essas pequenas empresas? Primeiro, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito, é um trabalho que o Ricardo comentou aqui, é um trabalho longo, de continuidade, porque ele é um trabalho de mudança cultural, né? Então, não é um trabalho que se consegue um resultado a curto prazo, que é na parte da gestão interna, né? Então, para isso, esse ano, em 2016, a gente conseguiu desenvolver, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, um programa de certificação de conhecimento em sustentabilidade para os funcionários de todo o sistema SEBRAE em todo o Brasil. Isso é para quê? É para preparar melhor quem atende, de fato, as pequenas empresas a abordar a temática da sustentabilidade, porque não necessariamente ela vem como uma necessidade do cliente. Muitas vezes, eles não percebem, as empresas não percebem que está ali a sua oportunidade ou de agregar valor ao seu produto, ou de resolver um problema, ou de reduzir o seu custo. Ou, às vezes, ele também não se despertou ainda por essas questões todas que a gente passou aqui, dos valores, dos princípios, né, que foi tão bem abordado pelo Breno, aqui da Merco, né? Então, para preparar a sua equipe para atender melhor as empresas, a gente focou muito, então, nessa questão da certificação interna. E, esse ano, a gente certificou quase 3.000 funcionários na temática da sustentabilidade. Então, a gente acredita que isso é um importante passo para a gente aí engrossar o caldo, né? Discutindo o assunto, trazendo o tema, que essas questões começam a ser tratadas por todos, e não apenas por uma equipe reduzida que pensa nesse assunto. Uma outra questão também é que a gente entende, como os outros painelistas trouxeram, que esse assunto é transversal e que ele está em todas as questões, começando lá na liderança, né, em quem inspira, em quem olha para frente e resolve mudar o rumo, e também todas as outras questões, a social, ambiental, econômica. E depois vou mostrar para vocês as dimensões que a gente atende às empresas. E aí, trabalhando mesmo para trabalhar com as questões dos pequenos negócios. Então, aqui, a gente trabalha com as 15 dimensões que eu estava comentando. Começando, então, pela liderança, que, com certeza, ela é fundamental e ela é a principal, porque nela está a força motriz de toda a mudança, né, de uma empresa, seja ela de grande, de médio ou de pequeno porte.
A questão da gestão financeira, qualidade, compras sustentáveis, encadeamento produtivo, gestão de pessoas, desenvolvimento social, gestão ambiental, água, energia, gestão de resíduos. Esses, acho que são os temas mais recorrentes, né, principalmente para os pequenos negócios. É por onde, normalmente, a gente começa as nossas abordagens. Legislação, normas e certificações também. Normalmente, é por essas questões legais que essas empresas nos procuram, né? Porque são demandadas das grandes empresas de atendimento a requisitos, que a Ana trouxe ali no painel anterior. É por ali que elas, às vezes, se despertam para esse assunto. Mercado e consumo consciente também a gente tem trabalhado com os pequenos negócios, assim como marketing, comunicação e políticas públicas, né? Então, eu queria, para poder passar adiante, eu queria convidá-los para assistir um vídeo bem curtinho, que mostra para vocês, então, como é que a gente estruturou fisicamente esse espaço, que se chama Centro de Referência do SEBRAE, e como é que a gente está atuando e o que a gente está produzindo ali de conhecimento para levar para as pequenas empresas. O SEBRAE, o maior e o mais importante aliado dos pequenos negócios no Brasil, agora é também a primeira instituição da América Latina a receber o certificado Green in Use, nível Excellent, pela construção do prédio sustentável do Centro SEBRAE de Sustentabilidade. O prédio, localizado em Cuiabá, Mato Grosso, tem sua arquitetura inspirada nas habitações da tribo Yualapiti, povo que habita o Xingu, região da Amazônia mato-grossense. A edificação foi desenvolvida para ser um verdadeiro laboratório vivo de práticas sustentáveis. Suas fachadas foram projetadas em vidro, o que facilita a entrada da luz natural para iluminar o ambiente interno. Brises móveis podem ser acionados de acordo com o movimento do sol, mantendo a iluminação natural constante o dia todo. Além disso, lâmpadas de energia solar e de LED corrigem a iluminação interna quando necessário. A cobertura do prédio foi feita em 2 cascas, o que possibilita a captação da água de chuva por aberturas estratégicas e, posteriormente, a sua reutilização no próprio consumo do prédio. A água da chuva, ao cair entre as camadas do telhado, também ajuda a resfriar o ambiente interno, garantindo um ambiente mais fresco e, consequentemente, um menor consumo de energia elétrica pelo sistema de ar-condicionado. A sustentabilidade está presente desde a etapa de construção, onde foram selecionados materiais de baixo impacto ambiental e com certificações de origem. Sobras de materiais foram reutilizadas como decoração e em diversas etapas ao longo da obra, como o piso, que foi construído com resíduos de marcenarias. O Centro SEBRAE de Sustentabilidade faz a coleta seletiva de seus resíduos e a compostagem do seu material orgânico. O projeto foi pensado para causar o mínimo de intervenções no meio ambiente, o que fez a construção se adaptar ao terreno original com o mínimo de terraplanagem. Isso garantiu que toda a vegetação original fosse mantida, resultando na preservação da sua biodiversidade. O paisagismo também ressalta os 3 diferentes biomas do estado: Cerrado, Amazônia e Pantanal. O relevo natural do terreno proporcionou a construção de um auditório no subsolo com capacidade para 100 pessoas, onde a troca de conhecimento é compartilhada entre empreendedores. Conhecimento que também é visto no espaço interativo, um ambiente capaz de promover experiências e conhecimentos práticos por meio de jogos, aplicativos, ambientes interativos e vídeos sobre a habilidade aplicada à vida e aos negócios. Em 2013, o Centro SEBRAE de Sustentabilidade recebeu o selo Procel Edifica, que mapeia as condições de eficiência energética e conforto térmico das edificações, recebendo nota A em sua classificação, a mais alta do Programa Brasileiro de Etiquetagem. E ao falar em energia, o Centro SEBRAE de Sustentabilidade inovou mais uma vez ao inaugurar a sua própria usina solar fotovoltaica, fazendo do centro um prédio energia zero, pois gera e é alimentado pela energia renovável do sol. A usina também produz quase metade da energia utilizada na sede do SEBRAE Mato Grosso e é modelo para os pequenos negócios, universidades e toda a sociedade, que descobrem na prática a importância da energia solar na economia e também como fonte de renda.
Esse longo caminho de ações e práticas sustentáveis e inovadoras fez o Centro Sebrae de Sustentabilidade ser eleito como o prédio em uso mais sustentável da América Latina. A certificação Green in Use foi concedida pela Building Research Establishment, uma fundação britânica multidisciplinar sobre ciência e pesquisa em construção sustentável, uma das mais respeitáveis e criteriosas instituições que trabalham com sustentabilidade no mundo, com construções certificadas em 77 países. O Centro Sebrae de Sustentabilidade conquistou o Green in Use nível Excellent, um método de avaliação entregue para edificações que minimizam os seus impactos ambientais durante o seu uso, avaliando os seguintes quesitos: saúde e bem-estar, energia, transporte, água, materiais, resíduos, uso do terreno, ecologia e poluição. Celebrar mais esta conquista é a recompensa pelo esforço da busca da inovação. É a satisfação da necessidade de pensar grande para apoiar os pequenos. É a premiação por alimentar a teia da vida, composta por todos os tipos de vida. Isto é sustentabilidade. Centro Sebrae de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios agora é referência mundial de excelência. Sebrae. Bom, então, com a construção, né, da edificação e a geração toda de conhecimento, a gente começou a materializar um desejo, já acho que é de quase 10 anos aí de trabalho que a gente vinha, de ter uma referência para os pequenos negócios, né? E aqui, só para vocês terem uma noção da quantidade de acessos, ou seja, de como os pequenos negócios se interessam por esses assuntos, né? Então, aqui a gente tem a quantidade de acessos virtuais, aí quase 6 milhões de acessos, 61 países visitantes, quase 900 mil visitantes presenciais no centro, né? A gente teve 97.900 visitações no espaço interativo, que parte do que está no centro ele é interativo e ele roda todo o país nos nossos eventos, também levando conteúdo para ser acessado em outros lugares, né? E aqui embaixo a questão da certificação dos colaboradores que eu havia comentado. Então, por que eu trouxe tudo isso, né? Para mostrar assim, que a gente tem se dedicado bastante para estarmos mais preparados para levar a temática da sustentabilidade para as pequenas empresas, né? Mas e os pequenos negócios e esses empresários? Como eles estão hoje? Como é que eles têm chegado a nós? E que tipo de inovação eles têm feito, né? E aqui eu quis organizar um pouco a forma como a gente tem percebido essas empresas e como é que a gente tem trabalhado com elas nessa temática, da seguinte maneira. Primeiro, aqui não é uma escala, não é um degrau que ele tenha que subir. Isso aqui coexiste, né, com diversos perfis empresariais. A gente começou a ter demanda de pequenas empresas há alguns anos atrás, aí há mais de 10 anos, aqui, ó, quando a gente tinha os trabalhos com as grandes empresas nas cadeias produtivas, um pouco do que a Ana trouxe, quando a gente fala de auditoria de fornecedores. Esse foi o primeiro movimento com demandas ligadas ainda só à gestão ambiental. Esse era o começo de tudo, né? Hoje ela já é um pouco mais abrangente. Mas eles chegavam para nós com essa necessidade de se qualificar para poder fornecer para um grande cliente, né? Muitos empresários se mantiveram apenas nessas adequações, que vão... primeiramente, elas são requisitos, atendimento a requisitos legais. Depois, eles têm algum avanço. Depois, alguns empresários também, eles têm outro perfil. Eles começam a perceber que eles podem fazer investimento ligado à sustentabilidade, ainda pensando em energia, água, resíduos, né? Principalmente esses pilares, ainda não a questão social ainda não está presente, mas eles começam a perceber que eles podem ter redução de custos, ser mais eficientes. E aí, sim, começa a ter avançar no grau de inovação e de sustentabilidade nessas empresas. Porque eles começam a investir em quê? Mudança de matéria-prima, alteração de processos, concepção de novos produtos ou serviços, já pensando na temática da sustentabilidade. Então, isso a gente tem no nosso portfólio diversos clientes assim, né? E que conseguem trabalhar a questão da redução de custos. Outro grupo de empresas que a gente também atende, eles é um pouquinho diferente.
eles percebem a questão da sustentabilidade como um diferencial competitivo. Por exemplo, nós temos um grupo de pousadas que a gente certificou em turismo sustentável. Até então, eram pousadas tradicionais. Né? Com a certificação, o empresário ele percebeu o valor daquilo para a essência do negócio. Não mais é algo que está encapsulado em uma área de compras, ou uma área ambiental, uma área da qualidade. Aquilo já começa a fazer parte da sua estratégia de negócios. Né? Então, hoje, a gente tem um grupo enorme de propriedades pousadas já trabalhando a questão da certificação. Hoje, à tarde mesmo, tem uma pousada nossa, Tasca, de Bento Gonçalves, aí um pequeno negócio, recebendo uma premiação em Brasília com relação a essa certificação. Né? Então, isso, para nós, é um motivo de orgulho, porque esses são exemplos. Né? E, assim como o Ricardo trouxe pelo outro painel, né? São exemplos, são lideranças, são inspiradores. Né? Então, para nós, isso é muito importante. Teve uma pergunta da plateia no painel anterior, acho que era Fabiano o nome, que perguntou das propriedades rurais. Né? O Sebrae, esse ano, ele fez um diagnóstico de sustentabilidade em propriedades rurais. A gente diagnosticou 466 propriedades rurais em todos os pilares da sustentabilidade. E desenvolvemos com essas propriedades um plano de trabalho para o gap desse diagnóstico, e trabalhando com ela aí agora por 2 anos para melhorar esse radar aí da sustentabilidade. Então, a gente tem aí, eu estou dando alguns exemplos. Né? A gente tem empresas, por exemplo, que acessaram o nosso projeto de subvenção econômica, que é o Inova, que a gente estava conversando ali até um pouco atrás com o Carlos Moraes da Unicinos, né? Que trabalharam, por exemplo, já ganharam 2 editais de subvenção, e são empresas de turbinas de cogeração de energia. Né? Eles foram eleitos agora entre as 5 startups mais interessantes para se investir do Brasil. São pequenas empresas, daqui de Cachoeirinha. Né? Inovação em iscas naturais para poder fazer a questão da captação da mosca da fruta. Né? É inovação, é tecnologia de pequena empresa, lá de Juí. Então, também, a gente não está falando que tudo está aqui na região metropolitana. Né? Então, sim, a inovação ela existe. E os pequenos negócios eles estão cada vez mais percebendo o valor na sustentabilidade para o seu negócio. Principalmente quando a gente olha aqui, ó, modelos de negócios sustentáveis, né? Que é a concepção. E quando a gente fala isso, a gente tem uma grata surpresa desse movimento de startups que nos assolou aí dos últimos 4 anos. O Marco está ali, né, nos acompanhou aí no Sebrae, quando a gente começou a tatear esse público. Né? Hoje, a gente tem um enorme conjunto de startups que veem como seu modelo de negócio a questão sustentável. São projetos colaborativos, projetos para resolver problemas sociais, problemas de mobilidade urbana, de saneamento. Grandes inovações surgindo de startups para atender propriedades rurais. A questão de mapeamento de solo, de uso do solo. Né? Então, a gente tem percebido com uma grata surpresa que tem surgido, nesse novo modelo de negócio, principalmente colaborativo, uma tendência bem forte de negócios ligados à questão da sustentabilidade, porque as pessoas têm trazido muito fortemente a questão ética para os seus negócios. Né? E a sustentabilidade, esse novo modelo que é colaborativo, que é construção conjunta, tem trazido, então, isso acho que mais à tona do que alguns anos atrás. E isso, sim, com grandes inovações, modelos de negócio realmente que são disruptivos, né? E que trazem a sustentabilidade de forma plena, desde a concepção do negócio até a geração de valor. Então, eu vejo que sim, que os pequenos negócios eles inovam com a sustentabilidade, ou pela sustentabilidade. Né? Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, 48% dos pequenos negócios entrevistados disseram que percebem valor na sustentabilidade para agregar valor ao seu negócio. Né? Então, eu acho que aqui é uma reflexão, né, para mim e para os colegas que estão no Sebrae, que bom, se 48% percebem valor, a gente agora tem que ajudá-los a transformar essa percepção em resultado prático.
prático, né? Muitos já estão dando esse exemplo e a gente ainda tem uma boa jornada pela frente, né? Então, acho que era um pouco disso assim que eu queria trazer. Estou à disposição depois para vocês, para conversar. E que, se quiserem algo mais, a gente está à disposição. Visitem o site do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Ali a gente tem cartilha, conteúdo, manual, infográfico, entrevistas, vídeos, bookcases. Tem de tudo um pouco que ajuda as empresas a entenderem como podem inovar sendo sustentáveis ou a sustentabilidade sendo o cerne do seu negócio. Muito obrigada.